Minhas cordiais saudações a toda a comissão organizadora da JAB 2021. A JAB é um evento na Faculdade de Medicina que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho muito especial, porque é um evento realmente feito pelos alunos, né? Onde vem abordando aí temas de extrema relevância para o conhecimento científico, para a formação médica e também para a formação como cidadão, uma formação social bastante interessante quando a gente integra temas do cotidiano a ações extremamente necessárias, né, para que se tornem efetivas armas de combate a pandemias, por exemplo, a surtos e epidemias, como a gente está vivenciando nos dias atuais, integradas às atividades médicas. Então, me sinto muito honrada com o convite e na pessoa do professor Marcinho, eu agradeço toda a comissão organizadora pelo carinho do convite. Bom, a gente vai abordar aqui nessa conversa uma relação direta que existe entre um patógeno emergente, e aí é óbvio que a gente escolheu aqui o SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, em relação a tudo que tem acontecido ao longo do processo evolutivo do ser humano, e nós chegamos num ponto onde ficou escancarado, ficou muito claro que todas as ações que a gente faz sobre o planeta Terra, a gente pode contribuir para aumentar os malefícios, os perigos para a humanidade ou para reduzir esses riscos, né? E esses riscos incluem determinadas medidas e coisas que podem acontecer que comprometam a saúde pública. Então, a gente vai abordar de uma forma bem geral características da Covid-19 e interligar essa nova pandemia, né, essa doença tipicamente emergente, a questões sociais e políticas que a gente precisa realmente, efetivamente, tomar postura, né, mudança de atitude no sentido de frear esse andamento que nós estamos em ritmo muito acelerado para que ocorra cada vez mais degradação do planeta e, consequentemente, queda da qualidade da saúde de um modo geral para toda a humanidade, né? Bom, nós vemos na estrutura da partícula viral do coronavírus, espículas virais, que são glicoproteínas, que trazem um nome, né, dão um nome a essa família coronaviridae, que parece uma coroa, né, solar, uma coisa assim bem bacana, bem bonita. É um vírus que tem uma morfologia bastante interessante, bem bonita, e essa coroa, esse aspecto de coroa que o coronavírus tem, hoje, na verdade, desde o final do ano de 2019, é a grande coroa de espinhos da humanidade, né? Essas proteínas virais, elas têm se mostrado proteínas, glicoproteínas, e elas têm se mostrado aquelas proteínas que realmente são as grandes responsáveis, não são as únicas, mas as grandes responsáveis por reconhecimento de locais específicos nas células humanas e a penetração também das partículas virais nas células humanas estão relacionados a essas proteínas spike, né, que são proteínas que têm um aspecto de espinhos, né, espinhenta. Então, esse é a grande denominação, né, da família coronaviridae com a morfologia do vírus. É importante a gente observar que na estrutura da partícula viral estão algumas das principais características que nos permitem tomar medidas de prevenção e controle do vírus. Então, vamos caminhar da parte mais externa do vírus para a parte mais interna, né, da partícula viral. Nós observamos aqui a superfície do vírus, onde o vírus tem uma estrutura externa, essencialmente lipídica, denominada envelope viral. E esse envelope viral, ele é formado através das membranas biológicas das nossas células humanas infectadas pelo vírus. Então, quando o vírus vai sair da célula humana após o seu processo replicativo, ele sai levando uma cobertura da membrana citoplasmática das nossas células, e a composição dessa membrana citoplasmática é essencialmente lipídica e proteica. E o alto conteúdo de lipídio nessa membrana faz com que o vírus, todo o vírus envelopado, apresente uma susceptibilidade muito grande
a qualquer agente que venha degradar lipídios, né? Solventes orgânicos, como álcool, como sabão. Então, é a base de todas essas medidas que visam, né, lavar bem as mãos com água e sabão, desinfectar superfícies com álcool 70, né? Tudo com o objetivo de desestabilizar o envelope viral, e desestabilizando o envelope viral, a gente tem a inativação da partícula do vírus, né? Na superfície, além do envelope, nós temos as proteínas, né? Como eu já mencionei anteriormente, as proteínas spike, né? É um trímero de proteínas, são as principais glicoproteínas de superfície do vírus, que têm funções específicas de reconhecimento dos sítios receptores de células humanas, né? E também para penetração do vírus. Mas nós também temos outras membranas, outras proteínas de membrana, chamadas proteínas transmembrana, que são também utilizadas, essas descobertas são um pouco mais recentes, né? E também tem um papel interessante na ligação do vírus nas células humanas e capacidade de penetração. Mas são as proteínas spike, né, essas proteínas, glicoproteínas espinhentas do coronavírus, que são os grandes alvos para a confecção de vacinas, né, porque são as proteínas de maior peso molecular que realmente induzem uma resposta imunológica no organismo humano, que efetivamente constroem ou produzem anticorpos especificamente contra o SARS-CoV-2, né, e que são capazes de neutralizar a partícula viral, né, a entrada da partícula viral. Mais internamente, nós temos, então, uma molécula de RNA única e grande. É uma das maiores moléculas de RNA viral que a gente conhece até hoje, né? E ela é estabilizada por proteínas chamadas proteínas de nucleocapsídeo. Então, ele é um RNA todo espirado, né? Espiralado, enrolado e estabilizado por essas proteínas do nucleocapsídeo, né? A partir daí, são proteínas estruturais, né, que protegem o material genético do vírus. A partir daí, externamente, então, é colocado o envelope e está pronto a partícula do vírus com a inserção das proteínas virais de superfície, né? O material genético é um RNA fita positiva, o que significa para nós que a replicação do processo viral na célula humana, ele é rápido, né? Todo RNA partícula positiva dá um indício para nós de que aquele material genético, quando liberado no citoplasma da célula humana, ele já pode entrar se ligando às subunidades ribossomais. E aí, então, são confeccionadas as proteínas virais, né? Tanto as polimerases, que vão estar relacionadas à replicação do material genético do vírus, né? Quanto as proteínas estruturais, que vão compor o nucleocapsídeo, e as proteínas de superfície, como as proteínas spike e as proteínas de transmembrana, né? No coronavírus, na cepa SARS-CoV-2, nós temos aí que o principal sítio de ligação nas células humanas é o sítio de ECA2, né? A enzima de conversão da angiotensina 2. São vários os tipos celulares, né, humanos que têm esse tipo de receptor e, portanto, o que nos chama atenção é que um momento, e hoje o CDC reconhece, semana passada foi divulgado um trabalho muito interessante do CDC, dizendo que o principal mecanismo de transmissão do coronavírus realmente é a inalação, né? São as correntes aéreas, são a inalação de partículas virais, frutos da eliminação dessas partículas por pessoas que estão contaminadas pelo SARS-CoV-2, né? E é interessante a gente observar que no trato respiratório superior, a gente tem células, né, epiteliais que têm esse tipo de sítio receptor. No trato respiratório inferior, a gente tem células, né, que também têm esse tipo de receptor celular, e é onde o vírus vai ampliar, num primeiro momento, a sua carga viral. Então, ele vai invadir essas células, vai no trato respiratório, vai se replicar no trato respiratório, aumenta substancialmente a sua carga viral, e ele pode cair na corrente sanguínea, posteriormente, levando partículas virais para outros locais do nosso organismo que também têm células que têm receptores ECA2,
né? Então, a gente tem visto aí, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo um pouquinho melhor o vírus e os seus mecanismos de citopatogenicidade, a gente tem visto outros locais do organismo humano que também apresentam esses sítios receptores e que, portanto, vão aceitar a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, né? Então, a gente tem visto aí células no coração, no rim, no fígado, né? E a gente tem visto aí possibilidades de complicação associadas a locais que têm receptores especiais e específicos para o SARS-CoV-2, né? Eu gostaria de chamar a atenção, é claro que a gente discutia aqui a citopatogenicidade viral, dá uma aula específica, né? Mas a gente não pode deixar de falar na questão imunológica pertinente a cada indivíduo que é contaminado pelo SARS-CoV-2, no sentido de a resposta imunológica que cada um vai desenvolver é capaz de frear o processo natural de replicação viral no interior, né, do organismo humano, e alguns elementos, né, alguns pacientes vão ter uma predisposição em parte genética, né, outra relacionada a fatores de risco, que a gente já conhece, como obesidade, como idade, como doenças de base, diabetes, hipertensão e etc., né, esses fatores em conjunto vão fazer com que determinados indivíduos desenvolvam uma resposta inflamatória extremamente exacerbada. E é o que caracteriza o quadro básico, né, de pessoas que evoluíram para uma forma mais grave da Covid-19, né? Então, esse quadro inflamatório é extremamente importante que a gente coloque aqui no contexto para dar uma visão geral da situação do indivíduo infectado, né? Em relação ao histórico da Covid, a gente vai partir do final de 2019, né, quando nós tivemos aí relatos de pneumonia atípica por parte das autoridades de Wuhan, na China, para a Organização Mundial da Saúde, sugerindo que essa pneumonia grave, causadora, né, de uma síndrome respiratória aguda grave em alguns pacientes, poderia estar relacionada ao surgimento de um novo coronavírus. Por que novo coronavírus? Nós temos cerca de 7 tipos de coronavírus já descritos, né, na literatura, conhecimento científico, de que são capazes de invadir células humanas e causar processos de replicação e, consequentemente, doença. No entanto, a maioria deles é absolutamente bem controlada, tanto pelo sistema imunológico humano, né, causando doenças respiratórias mais brandas, estão relacionadas normalmente a resfriados comuns, né? Mas desde a virada do século XX para o século XXI, nós estamos observando o surgimento de novos tipos de partículas virais, né, da família Coronaviridae, principalmente na Ásia. Em 2003, por exemplo, nós tivemos um surto, né, na China mesmo, né, de uma pneumonia grave relacionada à síndrome respiratória também severa, né, que foi causada pelo SARS-CoV-1, né? Então, já era descoberta aí de um patógeno emergente, de um novo tipo de coronavírus, que tinha um índice de letalidade em torno de 2%, né? Entre os anos de 2012 e 2014, nós tivemos em países do Oriente Médio um outro surto causado por um outro tipo de coronavírus, chamado MERS, né? É um coronavírus relacionado a países do Oriente Médio. O surto também foi contido, né? No final de 2014, a gente já tinha uma situação relativamente estável, mas esse tipo de partícula viral já apresentava um grau de letalidade extremamente elevado, né? Em alguns locais, em torno de 40%. E nós tivemos, em 2019, o surgimento de uma nova cepa emergente da mesma família viral.
Isso significa que há muito tempo esses vírus estão circulando entre reservatórios naturais e entre organismos humanos, né? E quanto mais nós tivermos um aumento de população viral, nós teremos a probabilidade de surgimento de novas cepas, fruto de recombinação genética ou de processos de mutação, que vão trazer alterações no genoma viral que são absolutamente surpresa para nós. Nós não sabemos, são imprevisíveis, né? Então, tanto pode resultar numa cepa que não tenha um aumento na periculosidade em relação à infecção em humanos, como pode resultar numa cepa que seja mais infectiva ou que apresente uma gravidade maior das doenças causadas, né, por aquela cepa específica. E nós estamos vivenciando isso com a Covid-19, né? Então, no finalzinho de 2019, nós tivemos esse relato para a Organização Mundial de Saúde, que já ficou em alerta, né? Em janeiro de 2020, nós tivemos uma confirmação de um novo tipo, da existência de um novo tipo de partícula viral da família coronaviridae, né? Foi denominada de SARS-CoV-2 e diretamente relacionada à Covid-19. Em março, nós temos, do mesmo ano, né, de 2020, nós temos uma declaração oficial pela Organização Mundial da Saúde de que nós tínhamos uma pandemia dessa nova síndrome respiratória aguda grave, chamada Covid-19. Né? Fugiu do controle, a exemplo, não aconteceu, né, o que a exemplo das cepas anteriores, elas terem sido absolutamente restritas, né, ficado restritas a determinadas localidades, então nós tivemos um espalhamento, uma situação que saiu absolutamente do controle, cepas que tinham um potencial de disseminação mais elevada, né, e a situação saindo do controle foi declarado como pandemia. Nós temos hoje a Covid-19 em todos os continentes, né, está absolutamente espalhada por todo o planeta Terra, né. Muitas especulações foram feitas a respeito da origem desse novo coronavírus, né? Inclusive teorias da conspiração, né? Associando aí a possibilidade de estudos escusos, né? Dessas cepas de vírus em laboratórios de manipulação, né? Genética, que faziam uma manipulação genética com cepas virais para fins escusos, né? Armas biológicas, por exemplo, né? Em março deste ano, 2021, a Organização Mundial da Saúde, oficialmente, né, através de uma comissão que estava estudando essas inúmeras possibilidades, né, desde o ano passado, lá em Wuhan, na China, chegou à conclusão de que realmente, assim, é o mais provável, né, praticamente descartando as outras possibilidades, como a arma biológica, por exemplo, confirma a origem mais provável do vírus em animais silvestres que são naturalmente comercializados em comércios populares enormes, né, na China. A China tem um aspecto cultural importante a ser considerado aí, né, em relação à alimentação. Então, a alimentação, utilizando na dieta, alimentação com base em animais silvestres. E entre esses animais silvestres, nós temos aí o principal reservatório de vírus da família coronavírida, inclusive do SARS-CoV-1, que são os morcegos, né? Então, nós tivemos aí declarado pela OMS a origem mais provável desses patógenos, né? Infelizmente, a coisa saiu absolutamente do controle, né? Em relação aos aspectos epidemiológicos, a gente vem mostrar aqui um painel da OMS, né? E esse painel é super interessante, tem a fonte aí, eu sugiro a vocês que busquem acionar, quem tiver curiosidade, para acompanhar em tempo real como anda a pandemia no mundo inteiro, né? Então, se a gente clica aqui no Brasil, por exemplo, vai aparecer lá, atualizado, né? Aqui os dados são do início do mês, quando eu montei a aula, mas nós temos lá os dados atualizados da situação de número de casos, número de óbitos, né, de cada país. Então, é muito interessante para quem gosta de acompanhar, né, os dados epidemiológicos, é interessante vocês acionarem. Mas o motivo principal que eu coloquei aqui esse mapa mundi, né, foi mostrar, né,
todo mundo está sabendo disso, mas enfatizar que hoje o epicentro da pandemia no mundo inteiro é o continente americano, né? E eu dou um destaque especial aqui para o Brasil, em função das inúmeras dificuldades que a gente está tendo em termos de política, de unificação de medidas a serem tomadas, né? Medidas públicas a serem tomadas no sentido de controlar a pandemia, né? Uma diversidade absoluta de estratégias, né, que vêm sendo desenvolvidas sem unificação, né, e considerando aqui todas as dificuldades que o Brasil por si só já traria para esse tipo de controle, né, e eu chamo atenção porque nós estamos vivendo uma calamidade hoje, mas esta provavelmente não será a única. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é porque quando lá na frente, na aula, a gente for discutir esses outros aspectos, a gente fazer uma ligação. O que a gente está cometendo de erro agora para que a gente não cometa futuramente, né? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, populoso, né, com diferenças regionais extremamente significativas em vários aspectos, em estrutura hospitalar, em formação de pessoal, né? Então, a gente tem que considerar uma série de questões, né? Mas mostrar que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo e que essa situação nos preocupa muito, a nós, né? Cientistas, estudiosos, pessoas que estão ligadas à Fiocruz, ao Ministério da Saúde, nós temos uma preocupação enorme, não só pela situação que vivenciamos hoje, mas o que ela poderá acarretar no futuro, quando novos patógenos, né, patógenos emergentes, inclusive novos vírus, estão aí circulando, né, a gente vai comentar mais para frente, mas estão circulando nos ambientes, nos vários territórios do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqui nesse gráfico, a gente pode confirmar, né, aquilo que a gente já falava anteriormente, né? O continente americano é aquele que mais preocupa, né, atualmente, em relação ao número de casos, em relação ao número de óbitos. Seguido da Europa, né? A Europa é um território minúsculo comparado, né, a países da dimensão dos Estados Unidos, Brasil, México, são coisas que dificultam o controle da pandemia, sem dúvida. A gente tem que levar várias questões em consideração, né? Não dá para fazer o julgamento por um quesito, mas o fato é que uma série de variáveis, né, se juntaram e conspiram contra o controle da pandemia, especificamente aqui no Brasil, né? Logo em seguida, a gente tem basicamente a Ásia, né, o Oriente, a região do Mediterrâneo, em proporções muito significativamente menores em relação aos estragos aí causados pela Covid-19, né? Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente tratar em relação ao SARS-CoV-2 é o índice de letalidade do vírus, né? A gente tem uma média de 2% lá do SARS-CoV-1, a gente tem uma média de 40% em relação ao MERS, que é coronavírus, né, também, mas existem várias questões a serem avaliadas quando a gente fala da taxa de mortalidade de um vírus, né, existem situações que são muito peculiares em cada território, em cada país, né, assim a gente tem no mundo o maior índice de letalidade é no México, né, que é quase 4 vezes mais o que a gente vê no Brasil, né? Então, por esse gráfico aqui, a gente pode observar que existem diferentes taxas de mortalidade do vírus, né? E que várias questões têm que ser avaliadas juntos. O que determina diferentes taxas de mortalidade? Uma série de fatores. A primeira que eu gostaria de chamar atenção, e aí eu chamo atenção para que quando a gente for analisar um gráfico, né, dados experimentais, a gente faça uma avaliação crítica, porque são várias variáveis que interferem numa análise bem feita de dados estatísticos, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para 3. Primeiro, a questão da testagem. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a testagem para o SARS-CoV-2 é uma questão problemática,
né? Nós estamos, assim, no alvo, no epicentro, né, do mundo da pandemia, e nós temos, essencialmente, testagem garantida para pacientes que se tornaram sintomáticos da doença. E aquelas pessoas que não fizeram teste? Né, que desenvolveram uma forma assintomática da doença. Então, a testagem em massa é uma questão extremamente discutida, não é só aqui, é no mundo inteiro. E isso, obviamente, influencia a taxa de mortalidade, né? Porque nós temos aí uma subnotificação, com certeza, de dados principalmente relacionados a pessoas contaminadas. E isso influencia no cálculo da taxa de mortalidade, né? Uma outra questão importante é a densidade demográfica, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país muito populoso, né? Então, a densidade demográfica, principalmente nos grandes centros urbanos, é imensa. Isso também, obviamente, vai interferir no cálculo da taxa de mortalidade que a gente tem aí por regiões, por estados, municípios, etc. Né? Então, é uma outra questão bastante importante. E não poderíamos deixar de citar aqui, principalmente no Brasil, um país tão heterogêneo e tão diverso nas suas necessidades, né, e habilidades, a questão do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Nas diferentes regiões do Brasil, né, uma diferença imensa de qualidade de serviço ofertado entre as diferentes regiões, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, a gente tem uma diversidade de fatores, não só estruturais, mas de formação de pessoal. Isso também influencia no sucesso ou na gravidade dos problemas que a gente vai ter em relação ao controle da pandemia, né? Hoje a gente está vivendo aí situação crítica, emergencial, onde mesmo nos centros, nos grandes centros que têm o melhor aporte estrutural e de pessoal, nós estamos vivenciando aí falta de produtos, falta de insumos para tratamento e para a confecção de vacinas. Então, tudo isso vai influenciar a taxa de mortalidade, que, portanto, não é estática, né? Ela vai ser extremamente dinâmica e é interessante a gente observar isso aí. No Brasil, em média, está em torno de 2,5%, 2,7%, não chega a 3%, em média, né? Mas devemos aí chamar atenção para avaliação crítica de dados estatísticos, né? Saber analisar, levar em considerações as diferentes variáveis para a gente ter uma ideia mais próxima da realidade do que realmente está acontecendo. Em relação a diagnóstico, né, da COVID, nós estamos vivenciando isso aí no dia a dia, todos nós sabemos, né, como é que anda a testagem, mas eu gostaria de saber e de colocar para vocês, né, algumas questões interessantes sobre os principais pontos relacionados a diagnóstico. Primeiro, sinais clínicos, né, que são, principalmente no início do quadro da infecção, inespecíficos. Então, chama atenção aí para a necessidade do diagnóstico diferencial para outras doenças, né, inclusive doenças virais, que, num primeiro momento, vão apresentar quadros clínicos semelhantes, né? A avaliação do comprometimento pulmonar, que é um primeiro ponto de agravamento aí da COVID-19, né? E já é um sinal de que o processo inflamatório, ele tem uma tendência a se tornar mais exacerbado em determinados pacientes, né? O acompanhamento desse processo inflamatório pulmonar através da tomografia, né? Testes laboratoriais, a gente tem o teste padrão ouro, que é a detecção do RNA viral, né, através do PCR em tempo real. Então, o RT-PCR é um teste que vai me mostrar se tem ou não material genético do vírus na amostra biológica coletada do paciente. Então, isso é padrão ouro, né, confiabilidade máxima que a gente tem hoje. Uma confiabilidade boa, porém não tão, né, excelente quanto o RT-PCR, é a detecção do antígeno viral em teste rápido, que a gente faz, onde o objetivo do teste é detectar a presença de proteínas virais no material biológico do paciente pesquisado, né? Então, é uma boa estratégia também hoje disponível para diagnóstico, né?
E eu queria chamar a atenção para a sorologia, que foi muito utilizada o ano passado, ainda é, mas foi muito utilizado o ano passado. A gente ainda não tinha desenvolvido outros métodos tão bons quanto, por exemplo, detecção do antígeno, né? Então, a sorologia, ela é hoje muito bem utilizada para enquetes epidemiológicos, mas para fins de diagnóstico, pelo que a gente aprendeu ao longo do tempo, né, aumentou o conhecimento ao longo do tempo, em relação à resposta imunológica que o organismo humano dá para o SARS-CoV-2. Então, muitas vezes, a resposta de base celular, que não entra aí a produção de imunoglobulinas, né, específicas, anticorpos, ela é suficiente para romper e paralisar o processo infeccioso e resolver o quadro, né? Então, muitas vezes, a não detecção de anticorpos específicos não significa que o paciente não teve ou que esteja com Covid, né? Então, essa avaliação crítica é muito importante a gente observar, porque hoje a gente tem visto em estudos, né, bastante sérios, que a resposta celular é extremamente eficiente e necessária para a resolução do quadro da Covid-19, né, o que barra aí, em grande parte, essa tendência a um processo inflamatório generalizado e exacerbado, né? Então, a detecção de anticorpos, ela, tanto das classes IgM e IgG, né, elas estão sendo utilizadas como enquetes epidemiológicas extremamente válidas, mas para diagnóstico elas são contestadas, né? Principalmente porque a gente tem outras estratégias melhores, mais confiáveis, né? Então, ficar atentos a isso aí. Bom, como a gente vai fazer para essas medidas de prevenção e controle, elas já são muito faladas, né? Como a gente vai fazer para barrar todo o processo de transmissão viral e diminuir a probabilidade da gente ser contaminado, infectado pelo SARS-CoV-2, né? A lavagem das mãos frequentes com água e sabão, nós entendemos lá nos primeiros slides que isso é totalmente válido, não só para o SARS-CoV, para vários patógenos, para vírus envelopados é fantástico, né? Porque a gente destrói aquela camada protetora que é o envelope da partícula viral e com isso o vírus se desestabiliza, né? Ele perde a capacidade de infectar, reconhecer e penetrar na célula humana. A desinfecção de superfícies, né, e antisepsia com álcool 70%, seja líquido ou em gel, também está relacionada a isso, né? Assim como a utilização de todo e qualquer solvente orgânico, porque vai destruir gordura, vai desestabilizar a partícula viral, né? O uso de máscara de forma adequada, eu gostaria de ressaltar aqui, porque nesse mesmo artigo, né, que foi colocado pelo CDC na última semana, a gente observa uma série de medidas que foram reavaliadas, né, como desinfecção de superfícies e tudo, foram reavaliadas e a comprovação hoje é que manter o uso de máscara de forma adequada, né, cobrindo nariz e boca, impedindo a inalação, a entrada de partícula viral pelas mucosas oral e nasal, são as principais medidas, porque o vírus é transmitido essencialmente dessa forma, né? Por superfícies e tudo é muito menor, né? Não é zero a possibilidade, né? Mas é bem menor. A transmissão direta, né? Através da inalação das partículas virais é a principal forma de transmissão do vírus, né? E diminuir a população viral, a carga viral num determinado ambiente é fundamental. E aí, mais uma vez, a gente reforça questões, por exemplo, de se manter ambientes ventilados, né? Quando a gente promove correntes aéreas, troca do ar, né, que está circulando num determinado ambiente, a gente está favorecendo a diminuição ou não permitindo o acúmulo de partículas virais naquele ambiente. Isso é fundamental, a dose infectante é fundamental. Se eu tenho uma população de vírus, né, uma biomassa viral, uma carga viral extremamente elevada num determinado ambiente, a probabilidade de uma quantidade, de uma concentração de vírus grande entrar em contato comigo é maior, né? E quanto maior a dose infectante, maior a probabilidade do patógeno ser bem sucedido,
Então, isso eu gostaria de deixar muito claro também, para a gente entender e como formadores de opinião, saber explicar e saber conscientizar as pessoas também que não são especificamente da área da saúde e da área da educação, né? O próprio uso de máscaras, se usando esse mesmo raciocínio, né, continuando nessa mesma linha de raciocínio, se eu utilizo a máscara, mesmo que eu entre em contato com partículas virais, a máscara filtra. E aí a importância da gente utilizar máscaras adequadas, né, para as diversas atividades que a gente está exercendo. Então, a filtragem faz com que, mesmo que a partícula viral entre em contato comigo, pode acontecer de entrar num número tão insignificante, tão pouco real, né, para que ocorra realmente o processo de infecção viral, né, que a partícula viral consiga ser bem sucedida. Quanto menos partículas virais eu estiverem ou entrarem em contato comigo, mais eu estou favorecendo o meu sistema de defesa, né, e diminuindo a chance real de eu desenvolver o processo infeccioso. Então, isso é muito importante. Distanciamento social é fantástico, funciona. Por quê? Pelo mesmo tipo de raciocínio de aumento de carga viral circulando num determinado ambiente. E aí eu faço duas observações importantíssimas. Primeira, quanto menor a quantidade de carga viral circulando, né, presente num determinado ambiente, menor vai ser o número de pessoas susceptíveis a serem infectadas e contaminadas, infectadas e desenvolverem a Covid-19. Portanto, menor será a probabilidade da gente ter pessoas desenvolvendo quadros graves da doença. A gente sabe que a maior parte, em torno de 80% das pessoas contaminadas pelo vírus, vão desenvolver formas leves da doença, ou assintomáticas ou com sintomas leves. Né? 20% vão precisar, em torno de 20%, vão precisar de assistência hospitalar, e uma porcentagem menor ainda, dentro desses 20%, vão precisar de atendimento nas UTIs, né? Sejam procedimentos invasivos ou não. Ora, se eu diminuo a quantidade de doentes, é óbvio que eu vou diminuir também a quantidade de pessoas que vão evoluir para formas graves. Estou favorecendo quem? Hospitais e profissional de saúde. Né? Então, eu evito com isso as situações que a gente tem vivenciado desde o final de fevereiro, que é o colapso do sistema de saúde. Né? Então, nosso sistema não comporta a quantidade de pessoas que estão evoluindo para a forma grave. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo contaminadas. Até agora, nós não identificamos variantes de vírus que sejam efetivamente mais agressivas, são mais infectivas. Isso é sinal de que a gente teria maior número de pessoas infectadas. Olha a importância do distanciamento social como medida eficaz, né? E a outra questão também passa pela carga viral, né, num determinado ambiente, e nós já comentamos anteriormente, quanto menor a quantidade de partículas virais num determinado ambiente, menor a possibilidade de ocorrência de alterações genéticas. Naturais, isso é natural. Mutação é natural, recombinação genética, os micro-organismos estão fazendo a todo momento, né? Então, sem pânico, mas com consciência. Se nós diminuirmos a replicação viral, nós estamos favorecendo o organismo humano, porque estamos diminuindo a probabilidade de termos, dentro dessa população viral, o surgimento de cepas variantes que estão aí com alteração genética, que podem ser perigosas ou não, mas que vão ser selecionadas aí de acordo com as circunstâncias, né? Em relação ao tratamento, a gente sabe que não existe um tratamento específico para a Covid-19, né? Nós temos aí a possibilidade de utilização de alguns antivirais que comprovadamente têm efeito. O Remdesivir é uma estratégia interessante, né? Mostrou bons resultados in vitro, mas em vivo nós não temos, assim, um favorecimento tão grande, né, de que contribua para menor número de mortes, né? Só isso aí, a questão de tratamento, só isso aí dá uma aula, né? Mas o fato é que a gente não tem um tratamento específico. O Remdesivir tem outras questões interessantes, como o altíssimo custo, a inviabilidade, né, da gente utilizar aqui no Brasil, enfim.
não trouxe tanto benefício assim, né? Uma coisa que eu gostaria de salientar também, para que a gente tivesse um senso crítico quando lesse os trabalhos científicos, né, é a diferença entre uso de determinado medicamento in vitro e o sucesso que esse medicamento fez in vitro com aplicação em vivo. Nós tivemos aí, desde o início do ano passado, né, uma corrida fantástica por inúmeros laboratórios de pesquisa, sejam na academia, sejam pela indústria farmacêutica. Nós tivemos estudo de inúmeras drogas, inúmeros medicamentos, que, a princípio, mostraram ser bem assim, esperançosos, né, porque mostraram um resultado in vitro bacana, mas que em vivo foram inviabilizados. Às vezes, aquele resultado in vitro, quando passa para in vivo, a quantidade, a concentração, o tempo prolongado, né, de exposição àquele medicamento trouxe muito mais risco do que benefício. A gente viu o que aconteceu com a hidroxicloroquina, por exemplo, né? Então, muito cuidado, senso crítico para avaliar trabalhos científicos que tratam dessas questões, né? Imunossupressores, né, em casos que estão caminhando para quadros mais graves, né? Então, para tentar conter essa exacerbação da resposta inflamatória, são utilizados, tem um sucesso terapêutico, né, já comprovado, mas tem que saber a hora certa de utilizar, o momento adequado e qual o tipo de paciente que vai ser favorecido pela utilização de imunossupressores em fase grave, né? O aporte de oxigênio, né? Então, faz parte do tratamento, a questão do oxigênio, inclusive, estudos mais recentes mostram que o aporte de oxigênio para pacientes em fases ainda não tão graves, né? É um tratamento precoce bem interessante que muitas vezes impedem que o paciente evolua para formas mais graves da doença, né? Então, recompõe bastante aquele paciente. Então, são coisas inespecíficas, né? Não voltadas exclusivamente para o controle do SARS-CoV-2, né? E que são utilizadas e que têm trazido respostas. A gente tem evoluído ao longo desse ano aí, é uma pesquisa, né, para biólogo, para médico, para biomédico, né, o pessoal que está voltado totalmente para a área de diagnóstico, né, voltado para a área de tratamento, testes. Temos progredido, mas ainda não encontramos uma droga que tenha uso específico. Isso é extremamente importante que a gente possa falar, né? Em termos de tratamento, aquilo que eu vejo como novidade, pessoalmente, né, que eu pessoalmente vejo como novidade, na aplicação para tratamento da Covid-19, que eu vejo com muito bons olhos e estou numa torcida enorme para que os testes clínicos mostrem uma possibilidade real e concreta de aplicação, é o soro, né? Então, a gente aplicar anticorpos desenvolvidos pelo Instituto Butantan, pelo Instituto Vital Brasil, na mesma tecnologia, né, utilizando equinos, na mesma tecnologia que a gente usa para a produção de soro contra tétano, né, antiofídico. Então, a gente injeta o material em cavalos, espera que esse material, né, que o cavalo vai desenvolver através do seu sistema imunológico anticorpos específicos, né, para aquele determinado agente, e a gente coleta do sangue do cavalo, né, separa o anticorpo e faz a utilização para fins terapêuticos. Eu estou torcendo porque seria um tratamento específico, né, e já está em ensaios clínicos com humanos já, né, aqui no Brasil nós já estamos fazendo isso em hospitais de São Paulo, uma estratégia desenvolvida para a Covid-19, baseada em estratégias anteriores conhecidas para outras doenças, né? Mas que, se comprovada, né, a eficácia vai ser um alento imenso, né, para casos mais graves, para impedir que os pacientes evoluam para casos mais graves. Então, a gente está aguardando os resultados oficiais desses testes. Eu fico aqui muito na torcida, né?
Em relação a vacinas, né, e o surgimento de variantes, a gente já comentou bastante ao longo da aula, né? É um alerta fantástico, porque nós estamos promovendo, e aí eu faço um link, né, com as questões que trouxeram a humanidade até a pandemia de Covid-19, né? Durante muito tempo, milhares e milhares de anos, a humanidade, ela se viu como parte integrada da natureza, né? Charles Darwin falava lá na origem das espécies, lá nos idos de 1800, né, que o ser humano precisava se despojar, precisava retirar aquela arrogância de ser o ser supremo do universo, do planeta Terra, né? Ele tinha que se enxergar como parte do planeta Terra. Infelizmente, de lá para cá, nós não evoluímos em absolutamente nada nesse quesito. O que nós fizemos a partir daí, né, principalmente, vou colocar aqui como a Revolução Industrial foi um boom, né, nessa questão de domínio do homem sobre a natureza, porque a coisa passou de uma escala manufaturada, uma escala artesanal, para uma coisa industrial, né, de grandes e maiores proporções, né? Não quero aqui contextualizar absolutamente nada sobre o ponto de vista político. Eu estou falando aqui essencialmente sob o ponto de vista biológico e sob o ponto de vista de processo evolutivo, a forma como as coisas vêm acontecendo ao longo de centenas e milhares de anos, né? A partir do momento que o homem se vê como parte, não se vê como parte da natureza, mas como dono de todo esse sistema, né, aqui no planeta, nós partimos então para uma hegemonia racial, econômica e política por parte de vários povos em diferentes continentes no planeta Terra. Busca desenfreada pelo poder, pelo domínio, né, socioeconômico, político e cultural, né? A gente tem visto isso aí ao longo das décadas, ao longo da história do planeta Terra e ao longo, obviamente, da história da humanidade. Não é recente, né? Nós temos aí, sob o ponto de vista microbiano, né, de trânsito de micro-organismos, que muito nos preocupa, a gente vai terminar chegando nesse ápice, né? O que nos preocupa hoje é a quebra das barreiras geográficas, e que não tem sido feita agora, tem sido feita desde centenas de anos atrás. Então, eu coloco aqui como uma inspiração para nós, em que momento a gente viu isso na nossa cultura ocidental, né? Como grande invasão, grande transformação de domínio de outros povos, né? É o crescimento, o avanço do Império Romano. Assim nós tivemos em várias outras culturas na China, né, com o objetivo de domínio de territórios. Assim como nós tivemos, né, quando o Brasil entra na história da humanidade, né, sob o ponto de vista ocidental, europeu, né, no momento das grandes navegações. A Europa não tinha mais para onde expandir, então começou a tentar e conquistar novos territórios de uma forma desastrosa, sob vários pontos de vista, né? Antropológicos, culturais, sociais, econômicos, foi um desastre, né? A forma como a coisa foi feita, a forma como as conquistas foram acontecendo, a subjugação de povos nativos, né? E esse trânsito de micro-organismos, né, que eram levados de determinados locais para o outro, a partir do momento que se quebram as barreiras geográficas, nós temos micro-organismos muito bem adaptados em um determinado setor, que quando chega no outro, são translocados para outro setor, nós podemos ter desastres absolutamente acontecendo, como nós temos hoje com a Covid-19, né? Então, a gente pensar que isso não foi feito agora, isso não é fruto de um desequilíbrio que aconteceu de 2019 para cá, de 2018 para cá. Isso é uma coisa que vem acontecendo há séculos, e os efeitos são acumulativos, porque os micro-organismos estão envolvidos no seu processo de evolução, de adaptação a condições que favoreçam a eles, micro-organismos. E esses contatos recentes com o organismo humano podem ser desastrosos, como a gente está vendo agora. Então, um conceito que a gente desenvolveu muito ao longo das últimas décadas, né, que é a globalização, tem vantagens inúmeras, né? E eu não estou aqui para discutir as vantagens, eu estou aqui para pontuar determinados fatores que a gente tem que repensar. O fato de nós podermos estar
hoje, né, com menos de 24 horas, ou pouco mais de 24 horas, em qualquer lugar do mundo, nossa, é fantástico, sob o ponto de vista cultural, né, vou viajar, vou conhecer novos povos, sob o ponto de vista financeiro, econômico, etc, etc, mas é um risco imenso. Nós somos reservatórios. A gente está falando de roedor, de morcego, de inseto, nós somos reservatórios. A nossa microbiota humana é um reservatório ambulante de micro-organismos, dos mais variados grupos microbianos, bactérias, fungos, vírus, protozoários, eumintos. E nós, quando nós nos deslocamos para outros lugares, com condições completamente diferenciadas das que nós estamos inseridos, né? Nós estamos promovendo essa translocação e levando micro-organismos que podem ter um impacto muito grande onde nós estamos visitando. Da mesma forma, os que vêm de fora para cá. Então, eu gostaria de conscientizar vocês de que essas coisas não são pequenas e nem são recentes. Essas coisas acontecem e têm impactos extremamente positivos, que eu não estou discutindo aqui, mas extremamente perigosos para a gente repensar uma série de atitudes, né? Então, existe uma relação entre esses impactos ambientais, a gente vai considerar aqui desequilíbrio ambiental como alterações nas características físicas, químicas e biológicas de um determinado local, de um determinado espaço, né? Com o surgimento de novas doenças, doenças emergentes, né? E eu vou dar um destaque aqui na minha fala, obviamente, para doenças tropicais, onde nós, do Brasil, estamos absolutamente super inseridos, né? Eu queria lembrar também que nós estamos nessa zona tropical, no continente americano, especificamente o Brasil, né, e vários países da África, né? Somos o maior celeiro de biodiversidade do planeta. Isso não significa só plantinha diferente e bichinho diferente, não. Isso significa micro-organismos, milhares e milhares e milhões de micro-organismos que estão circulando em toda essa população de animais selvagens, né? Inclusive chegando a ter contato direto com o organismo humano. Nós estamos vivenciando aí, nessa questão de desequilíbrio ambiental, nos últimos anos, cheias nunca vistas antes no Brasil. Então, alterações de regimes pluviais, nós já estamos sentindo essa consequência há muito tempo, né? Mudança nos ecossistemas, as grandes queimadas, os grandes incêndios, né? O deserto virando mar e o mar virando deserto. Olha o que está para acontecer com o Cerrado brasileiro, que é a maior área, né? Uma das maiores áreas do Brasil, né? Do território brasileiro, o cerrado está secando, manejos equivocados, domínios equivocados, falta de políticas públicas estruturadas para um desenvolvimento sustentável, consciente. Isso é impactante. Nós já estamos sofrendo o impacto disso há muito tempo. Surgimento de pragas, né? Alterações nos ciclos biológicos na cadeia alimentar. Óbvio, isso tem um efeito imediato em relação a vetores de doença, né? Então, se eu rompo algum elo da cadeia alimentar, eu vou prejudicar muito alguém e vou favorecer demais o outro. Quando eu favoreço demais o outro, que é um vetor de micro-organismo importante para doenças em humanos, está aí a confusão, né? Então, a gente tem que observar isso como isso tudo está acontecendo simultaneamente no planeta. Não pare enquanto eu estou aqui gravando essa aula, falando para vocês. Tá? Isso a gente tem que ter absoluta consciência desses impactos. Os grandes desastres e fenômenos naturais, como El Niño, Laninha, maremotos, terremotos, tsunamis, são processos naturais de acomodação da Terra? São naturais. Agora, a gente está contribuindo muito, super, né, para antecipar determinadas coisas. Coisas que demorariam milhares de anos para acontecer, a gente está fazendo acontecer em centenas e décadas. Então, presta atenção, o aquecimento global é um sinalizador disso. Então, vamos pensar cada vez mais de forma consciente em como que tudo isso que está acontecendo no planeta significa diretamente, impacta diretamente na nossa vida em termos de saúde pública, né? As consequências.
Várias desses aqui nós já comentamos, né? Criação de ambientes propícios para a proliferação de vetores de doenças. Olha a dengue aí que legal. Em 2020, no primeiro trimestre de 2020, o Ministério da Saúde divulgou os dados da dengue com mais de 100% de aumento no número de casos e mais de 200% de aumento no número de mortes. Está lá, estatística, Ministério da Saúde, vai lá e olha. Outras doenças estão sendo negligenciadas em função da Covid-19. Muita atenção. Tem a questão ambiental, do impacto, né, do retorno de determinadas doenças, essas doenças ressurgentes, como é o caso da dengue, né, que estão tendo um impacto cada vez maior na saúde humana. Nós estamos vivenciando isso aqui no Brasil, né? O Aedes aegypti veio super adaptado, né, às condições urbanas, e aí nós estamos vivenciando há anos os impactos dessas doenças ressurgentes. Né? Eu estou falando das infecciosas, que têm a ver diretamente com impactos ambientais. Né? Surgimento de novas patologias, as doenças emergentes, nós falamos né, no início da Covid-19, e aqui eu vou abrir um parêntese para falar de uma febre hemorrágica brasileira, né, causada pelo vírus Sabiá, que teve notificação de casos em janeiro de 2020 e que esse caso foi notificado para a OMS. A OMS, o Brasil faz parte do alerta da OMS, né, a gente vai fechar a aula falando desse apelo da OMS, por que a gente vai fazer depois que passar que a gente conseguir controlar a pandemia da Covid-19, né? O Brasil está lá bonitinho, porque o vírus Sabiá é um patógeno com potencial imenso para se tornar um patógeno causador de uma doença grave, uma febre hemorrágica brasileira com altíssimo grau de letalidade. E há mais de 20 anos a gente não tinha um caso de vírus Sabiá. Nós tivemos notificação em janeiro de 2020. Prestem atenção, o que está acontecendo. Então, nós precisamos de ter doença emergente, patógeno emergente, vindo da China, não. A gente tem, num celeiro de biodiversidade como o nosso, né, no Brasil, a gente tem patógenos super bem colocados no ranking aí, para serem escolhidos como patógenos emergentes no futuro muito próximo. Atenção, tá? Agravamento de patologias já existentes, principalmente pelo surgimento das variantes, né? E que são imprevisíveis essas variantes. Nós já comentamos bastante sobre isso lá atrás, né, na aula. Com isso, nós temos um aumento de incidência de doenças, e especificamente no Brasil, das doenças tropicais. Eu reforcei aqui a questão da dengue, né? E de várias outras doenças não infecciosas, porque a gente tem um impacto direto, né? No caso da Covid, toda a atenção, estruturas, estratégias voltadas para uma pandemia, né? E não poderia ser diferente, mas outras doenças estão sendo negligenciadas, né? Então, a gente precisa ter uma participação maior, não só numa avaliação crítica maior sobre tudo que está acontecendo, como passar de simples pensantes a atores, protagonistas, agir, fazer acontecer mudanças estruturais nesse conceito nosso de saúde pública. Promoção da saúde pública envolve mudanças macro e mudanças micro, aquelas que a gente pode começar dentro da casa da gente, e aquelas que a gente, ainda mais com redes sociais, aquelas que a gente pode fazer através do convencimento, do esclarecimento, né? Nós somos pessoas que podemos ser mais do que estamos sendo até agora nessa ação que pede, né? O mundo está pedindo, através da OMS, que a gente se torne realmente protagonistas de ações efetivas para a prevenção de novas pandemias. Nós vimos, né, esses impactos da Covid-19 e o aumento das doenças tropicais. Eu acho que tudo que está nesse slide, basicamente, né, a gente foi comentando, mas eu gostaria de destacar mais alguns itens, como a falta da cobertura vacinal, não só da Covid, né, é um problema no Brasil, é um problema no mundo, né, a vacinação está vindo a conta-gotas e isso é um risco enorme, né. Enquanto a gente não tiver efetivamente diminuição da circulação das partículas virais, a gente está sujeito ao aparecimento de variantes que são absolutamente imprevisíveis, né?
falha na imunização de outras doenças, né, importantes para fazer diagnóstico diferencial. A gente está agora, atualmente, numa campanha, né, para imunização contra a gripe, né, para a influenza. Então, a gente não pode deixar, por causa da Covid-19, não pode deixar outras doenças serem negligenciadas, né? Aumentar a questão do controle de vetores, né? Então, a dengue está aí, por que aumentou tanto, né? Tudo voltado, os esforços voltados, inclusive a parte financeira voltada para a Covid, e isso afetou diretamente o controle de vetores, como roedores, insetos, né, e etc. Com isso tudo, a gente está vivenciando o colapso no sistema de saúde, porque não é só a Covid-19 veio e falou assim, mundo, para de adoecer, que agora todo mundo vai adoecer só pela Covid-19. Infelizmente, não aconteceu isso, não. Né? Então, a gente está vendo aí que muitas outras doenças têm aumentado significativamente a mortalidade em função, né, da negligência, da falta de condições, tudo associado, né, na falta de estrutura hospitalar, na falta de leitos, na falta de pessoal, né, de médicos, da equipe de saúde de um modo geral, né? E com isso a gente tem tido uma série de dificuldades para controlar, né, e socorrer essas outras doenças e esses outros pacientes. Esse cenário todo embolado, né, ele favorece o surgimento de novas epidemias. Isso que a gente tem que se perguntar nesse momento. Que mundo nós queremos construir daqui para frente? Até agora a história foi essa, mas a gente pode mudar. O que eu gostaria de deixar muito claro, né, ao longo da palestra, é que se as coisas continuarem do jeito que estão, se nada for feito de diferente, nós estamos caminhando a passos largos para um processo autodestrutivo. Nós não podemos querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. Não vai dar. Então, cabe a cada um de nós, ao final dessa palestra, fazermos essa pergunta: que mundo queremos daqui para frente? Essa tem sido a principal preocupação da Organização Mundial da Saúde, da União Europeia, das instituições mais renomadas de pesquisa no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no CDC, aqui no Brasil, né, através do Instituto Butantan, da Fiocruz, do Evandro Chagas, do Vital Brasil, das grandes universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais, a USP, a UFRJ, Universidades Federais do Rio Grande do Sul. Todos nós estamos fazendo essa pergunta e esse apelo. Nós precisamos continuar trabalhando para acabarmos com a pandemia da Covid-19, que ainda, infelizmente, ainda está causando muita coisa, né? De negativo, de ruim. Mas e aí? Daqui para frente. Então, todas essas entidades juntas, em conjunto, têm pedido, né, de uma forma muito bacana, tem um apelo do Francis Collins, que abriu o editorial da Science em março desse ano, onde ele também se junta a essas vozes todas, fazendo um balanço de um ano de pandemia, né, do Covid-19, falando exatamente isso. A chave é a cooperação internacional. A chave é a gente atuar desde as mínimas ações, aquelas que a gente pode fazer dentro da nossa casa para promover saúde pública de uma forma mais integrada, né? Até grandes atitudes. Eu coloquei aqui algumas coisas importantes que estão contidas nessas cartas de intenção, tanto da OMS quanto da União Europeia e os grandes laboratórios de pesquisa, ensino pelo mundo inteiro, né? Primeiro, promoção de um crescimento economicamente sustentável. Isso é no mundo inteiro, tem que mudar, tem que mudar. Se não mudar, a gente vai caminhar para a extinção. Isso é fato. Então, está na hora. É juntar todo mundo, né? Olha a dificuldade disso em termos políticos. Mas se não fizermos esforços e atitudes, o rumo não vai ser bom, não. Desenvolvimento tecnológico a nível mundial tem que ter cooperação internacional. A gente só conseguiu desenvolver vacina em 1 ano e pouco
por causa dos estudos que já estão sendo desenvolvidos há dezenas de anos. O desenvolvimento fantástico que a gente teve a nível de genética, né, do conhecimento de genética e biologia molecular, é que fez com que a gente conseguisse desenvolver uma vacina em tempo recorde. É a melhor vacina? Ainda não, nós não chegamos na ideal ainda. Mas são vacinas que já apresentam, cientificamente comprovados, mais benefícios do que riscos. Isso é um marco histórico, né, na ciência mundial. E nós estamos colaborando efetivamente, né? Aqui, com muito orgulho, na UFMG, a gente já está em fase de testes clínicos de uma vacina brasileira produzida em cooperação internacional, produzida essencialmente aqui no nosso território. É tudo que a gente precisa, né? Uma vacina brasileira, eficaz, não ficar dependendo de insumos, de tanta coisa internacional, porque o mundo todo está buscando a mesma coisa. Né? Então, existe essa dificuldade que a gente também tem que contemporizar. Né? Então, precisa haver mais intercâmbio e cooperação internacional no desenvolvimento de tecnologias para desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos antivirais, né? Que a gente possa desenvolver estratégias para prevenção e não viver esse drama que a gente está vivendo com a Covid-19, de tentar trocar pneu com o carro andando, né? Então, a gente precisa procurar se antever dentro das possibilidades para que, pelo menos, as respostas, quando forem necessárias, elas serem mais rápidas, mais prontamente a gente conseguir responder aos questionamentos de doenças e de patógenos emergentes. Né? E tem que ser feito um esforço conjunto internacional para a conservação de biossistemas que reservam grande parte dessa biodiversidade, porque é aí que nós temos as grandes ameaças, né, os grandes patógenos em potencial, porque a variedade é enorme, a possibilidade de alterações genéticas são reais, né? E a imprevisibilidade do que pode acontecer é absolutamente questionável, né? A gente fica totalmente inseguro. Se é imprevisível, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer coisa ruim, né? A gente pode até visualizar, né? Profetizar algumas coisas, né? Com base em tudo que a gente comentou aqui, mas são imprevisíveis, né? Pode ser, inclusive, pior do que a gente imagina, né? Então, a gente tem que estar preparado, e só através de uma mudança de postura é que a gente vai efetivamente conseguir estar preparado para responder essas demandas que vêm por aí, e que são demandas que cada vez um espaço, né, um encurtamento de tempo entre um episódio e outro, isso a gente já sabe que vai acontecer. Então, a gente tem que se preparar. E é isso, através da ação de cada um de nós. Né? As grandes indústrias farmacêuticas têm responsabilidade? Sim. Os grandes laboratórios têm responsabilidade? Sim. As grandes universidades, institutos de pesquisa, onde está ali essencialmente o conhecimento, têm responsabilidade? Sim. Os governos de todos os países, de todo canto do mundo, têm responsabilidade? Óbvio que tem. Mas cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Então, o meu convite é que, a partir de agora, a gente se torne efetivamente promotores de equilíbrio, porque promotores de equilíbrio no ambiente em que nós habitamos, em que nós estamos inseridos, né? E a nossa capacidade de formação de pessoal está estreitamente relacionada à formação, à construção da saúde pública e da saúde de cada um de nós, para que o mundo globalizado seja visto num espaço de tempo relativamente curto, com muito mais vantagens do que ameaças, né? As ameaças estão aí e cabe a nós, absolutamente, a cada um de nós, exercermos efetivamente o nosso papel para a promoção da saúde. Com isso, nós temos aqui as principais referências e os meus mais sinceros agradecimentos a toda a comunidade acadêmica da FAME Barbacena pela oportunidade de colocar aqui a minha fala difusa, né, abrangente e extremamente preocupada com o futuro e com as atitudes que a gente pode tomar para favorecer o bem-estar de todos.
Um grande abraço, muito obrigada. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro, um lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população. E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola. Fiquei ali no início e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também para dar conforto para os meus professores, que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo, e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais meus filhos iam chegando. E obviamente eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles e a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e dando mais vida à nossa família. Eles que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali eu senti os meus filhos crescerem e via sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força. Porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, os professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena,
Você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem, estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami. Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingual Language School to a friend and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Senaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Senaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Senaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes.
Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora.